Por fim, senhor presidente, eu recebi mais uma carta dos familiares da Boate Kiss. Uma carta longa, senhor presidente. Eu disse que eu comentaria aqui da tribuna a eles, e assim eu faço nesse momento. Registro que recebi mais uma carta do senhor Paulo Carvalho, da Associação de Vítimas da Tragédia de Santa Maria. Primeiro, porque eles pedem que o projeto que foi aprovado na Câmara, que foi fruto de uma fusão, inclusive, de um trabalho que fizemos aqui no Senado, aqui na comissão presidida pela senadora Ana Amélia, e eu fui relator da matéria, foi para a Câmara dos Deputados, lá havia uma comissão trabalhando em cima do crime cometido a quase 250 jovens lá em Santa Maria. O resultado que da Câmara foi produzir um projeto de lei que seria um código mínimo a nível nacional para que fatos como esse não voltassem a acontecer nas casas de espetáculo. Quando o projeto chegou aqui, me lembro muito bem, o senador Jorge Viana estava presidindo a sessão. Eu provoquei quando mandaram o projeto para uma tal de comissão temporária que visa discutir recursos para a segurança pública. Eu digo, esse projeto vai para lá e vão engavetar e o projeto não vai andar. O senador me respondeu assessorado por quem respondia pela mesa naquele momento. Não, nós mandamos para lá para acelerar o projeto. Eu, como já estou na casa há quase 30 anos, digo, olha, quero pagar para ver. E dito e feito. Projeto para lá, está jogado lá, não tem parecer, não tem nada. Não tem parecer, não tem nada. Já foi mais de um mês atrás que eu fiz essa cobrança. Projeto de uma grandeza dessas, que visa evitar que se diminua, pelo menos, os incêndios, por exemplo, em casas de espetáculo, como foi o caso de Santa Maria. Eles estão cobrando isso aqui no documento. Eles querem saber por que o projeto não é votado. Já foi votado na Câmara, por unanimidade. Era só chegar aqui, pegar o projeto, que já teve a contribuição do Senado, votar no plenário e ir para a sanção da presidenta. E não vai. Aí eu sempre digo que tem forças ocultas que atuam no parlamento, que a sociedade quer saber que forças ocultas é essa. Já que não temos mais voto secreto, por que com um projeto de uma grandeza dessa, que foi produzido entre um massacre a quase 300 de jovens, e o projeto não anda? Me lembro como se fosse hoje, quando eu falei que não anda, eu digo, olha, eu queria que fosse para a Comissão de Direitos Humanos, lá eu dou o parecer, direitos humanos é para isso, e vem direto para o plenário. Não, pai, essa foi a orientação que a mesa deu. Não, pai, foi mandado para uma comissão especial que é para acelerar. Acelerar coisa nenhuma. Se é para acelerar, venha para cá então. Bota aqui. Por que não bota? Então os familiares estão cobertos de razão, senhor presidente. É muita fala e pouca ação. E eles dizem aqui na carta, é com muito pesar, assinado pelo Paulo Carvalho, da Associação de Vítimas da Tragédia de Santa Maria, que eu e muitos pais de Santa Maria, como de outros municípios, estamos assistindo agora que houve até um recurso, liderado aqui, ele fala pela FAMURGS, essa é a carta dele, que suspende parte da Lei Complementar 14.373 de 2013, também chamado Lei Kiss, lá do Estado, porque essa aqui nossa é a nacional, com liminar. Todos os municípios vão voltar a conceder licenças provisórias em estabelecimentos quando o Corpo de Bombeiro não emitiu o alvará definitivo. Ora, se o Corpo de Bombeiro não emitiu o alvará, como é que está liberado para dizer que ela pode funcionar? Essa é a indignação dos familiares. Aí ele diz, o artigo 5º da legislação proibia a concessão de autorização provisória. Essa decisão foi ajuizada por 55 prefeituras do Estado para ter a liberação provisória. Aqui eles dizem, o motivo mesmo dos transgressores da prevenção e segurança em vários setores é propiciar a abertura de estabelecimentos sem o PCCI do Corpo de Bombeiros. Então, meus amigos, está feito o registro, e eles dizem mais aqui, essa decisão demonstra que é preciso tratarmos o assunto não só com a emoção, e eles têm tudo para tratar até com a emoção, mas não querem tratar com a emoção dos filhos que perderam. E eles dizem, mas com a razão, não podemos prejudicar as pessoas por causa da tragédia, ou seja, de tragédias. Senador, quem são as pessoas?
Quem são os beneficiários dessa liminar? Aí as forças ocultas. A população? Claro que não. A mesma população de Santa Maria, que sofreu a maior tragédia do Brasil, em ambiente fechado, é uma das maiores do mundo, a tragédia que aconteceu lá. Passado 15 meses da tragédia ocorrida, em 27 de janeiro de 2013, interesses de setores inconsequentes e irresponsáveis, eles dizem, que estão por trás dessas casas de espetáculos, fazem a pressão para que os prefeitos permitam que as casas funcionem sem o alvará do Corpo de Bombeiro. Aí eles perguntam na carta, onde estão os direitos da população? Quem vai zelar pelos filhos se algum outro evento sinistro, como aconteceu com nossos filhos, venha acontecer? Quem garante a segurança do nosso povo nas casas de espetáculos? Protegem, dizem eles, os empregos e muito que trabalham nesses locais, mas acima da vida não tem nada. Pergunte às famílias dos empregados da Boate Kiss o que eles acham. Que muitos lá morreram, dos empregados da Boate Kiss. Pergunte a eles o que vale o emprego ou a vida. Mas o que está claro é a intenção. Não é o tempo para adequação que querem. Isso fica claro na argumentação quando dizem que o Corpo de Bombeiro não tem condição de fazer todas as vistorias em tempo hábil e assim prejudicam os negócios, prejudicando as pessoas. Olha onde é que nós estamos. Não tem que nem eu vi esse dia, nem vou dizer aqui o nome, alguém que me disse que o número de fiscais diminuiu quase de 10 por 1. E dizem que fiscalizar não adianta. Adianta o quê, então? Não ter política de prevenção e também não fiscalizar e aceitar posições como essa? Que diz que as casas de espetáculo poderão funcionar com liberação provisória. Não precisa ter equipamentos para combater incêndio, por exemplo? Senhor presidente, aí eles dizem, quando a falta de tempo para a fiscalização, essa é a argumentação tão falha e inconsequente que não merecia nenhuma resposta. E nem tirar seu tempo, senador, da tribuna. Mas é tão grave que nós pedimos que o senhor comente na tribuna. Mas cabe então duas perguntas aos responsáveis por esse quadro. Como esperam que isso deve ser feito? E como isso é feito em outros municípios, outros estados, ou mesmo em outros países? Como é que lá consegue atender a demanda com o mesmo contingente profissional de fiscalização? E como é que agora eles querem que sem fiscalização seja liberado? Como podemos fazer a prevenção exigida pela lei e como consequência a segurança dos frequentadores? São nossos filhos, nosso povo, a nossa gente que vai estar lá nas casas de espetáculo. Muitas vezes é um quadrado totalmente fechado, com uma única porta de saída e com nenhum esquema de segurança, por exemplo, nem extintor de incêndio tem funcionando. Uma das respostas, dizem eles, os pais, responsabilidade civil, punida criminalmente por descumprimento, mesmo com ausência de vítimas em um sinistro, pois assumiram o risco. Tinha que ser punido por antecipação se botarem a casa a funcionar nesses moldes. Bastaria que esses estabelecimentos contratassem as empresas de segurança ou que façam as reformas e se enquadrem na lei. E respondessem, por isso, civil e criminalmente, com os tempos e os termos de responsabilidade devidamente assinados. Senhor presidente, são tudo propostas dos familiares, senhor presidente. Não é nenhum advogado e não são nem minhas. Eu estou lendo o documento que eu recebi dos familiares. A pergunta é, quanto vale uma vida humana? Ele diz que os que defendem essa tese não falam de custo, mas eu vou falar, ele diz. Dados divulgados pelos institutos e entidades de prevenção que colaboraram no texto entendem muito do custo associado às obras. E estudos feitos e comprovados em muitos anos em São Paulo, em outros países, podem, através de informações oficiais, mostrar as planilhas. O que sabemos é que o custo é muito pequeno em relação ao total da obra. O custo de manter aquele espaço de espetáculo com total segurança, no caso aqui contra o incêndio.
E não é verdadeiro, e não é verdadeiramente um custo. Ele diz, é um investimento que fica para sempre, com a devida manutenção irrisória, e aí sim estaremos salvando vidas. Mas, infelizmente, diz ele, o setor empresarial, ganancioso, querem pagar, não querem pagar, só querem o lucro, como foi o caso da Boate Kiss. Para encurtar, propomos o seguinte, que os prefeitos assinem um termo de responsabilidade sobre os prefeitos que derem esta certidão provisória, que assinem um termo de responsabilidade sobre essa decisão. E eles dizem que tem até o formuláriozinho do modelo. E os proprietários dos estabelecimentos que estão enquadrados na lei façam o mesmo. Façam as obras e adequações, assine os termos de responsabilidade. Nos dois casos, as penalidades serão efetivadas, mesmo em caso de uma denúncia com uma devida averiguação e a constatação da inveracidade dos termos de responsabilidade. O que não pode é em um recinto enquadrado na lei que esteja funcionando em caráter provisório sem segurança. Essa é uma condição em que em nenhum momento foi colocado no debate daqueles que defendem a tal de liberdade provisória para que a casa de espetáculo funcione sem nenhum tipo de segurança. Muito simples e honesto, ou quem vai pagar por uma vida, uma única que seja, no caso de um sinistro em um estabelecimento, em um desses municípios, que deixou de atender os requisitos básicos exigidos pela lei, que agora vão desaparecer, baseado nessa tal de liminar, façam o que devem fazer na segurança e assumam seus atos assinando os termos de responsabilidade. Não é justo o que estão fazendo. Não podemos ficar à mercê de irresponsáveis que só pensam em seus negócios sem se importarem com a vida alheia. Assinem os termos de responsabilidade. Assumam o que estão fazendo. Se a liminar não for revogada, ou mesmo não se exigir, os termos de responsabilidade, todos nós, em caso de um acontecimento sinistro, com vítimas, sejam fatais ou com sequelas, seremos responsáveis por não atentar aos princípios que com segurança não se negocia. Se cumpre o que é determinado. Espero que o senhor, que solicitou no dia 29 de janeiro de 2013, 2 dias após que a polícia fizesse uma investigação exemplar, e de fato foi feito, com as claras e evidentes provas do dolo eventual dos proprietários e omissão e corrupção de órgãos públicos, tem agora em suas mãos as vidas de outros cidadãos dos municípios do Rio Grande e do Brasil. Pedimos, senhor senador, em nome de todos aqueles que têm filhos, pais, esposas, maridos, irmãos, amigos, o seu apoio, que está sendo muito representativo desde o primeiro momento. O mesmo teor da carta foi enviada às autoridades do Rio Grande do Sul, inclusive ao governador do Estado. Atenciosamente, Paulo Carvalho, AVT-SM, São Paulo, apoio carta da associação pelo seu presidente Aderbal Ferreira Paz, familiares e amigos da tragédia de Santa Maria. Pais de outras cidades que estão também assinando a petição, entidades representativas da sociedade e todos que querem o melhor para a sociedade. Todos que querem dizer, vida não tem custo. Prevenção é a palavra-chave. Eu dizia numa audiência pública, que eu termino, senhor presidente, querido amigo Rubem Figueiró, que o Brasil ponteia, queremos ou não, embora disser que não é bem assim, o Brasil ponteia, está no meio dos 5 países que mais têm acidentes no mundo. Seja de trabalho, se somar tudo, de trânsito, seja situação como essa, de incêndio em casas de espetáculo. E só tem uma palavra, é prevenção. É se antecipar ao fato para que depois não venha simplesmente uma desculpa de achar que é ato ou condição seguro
ou que culpado é João, Paulo, Maria, ou o empresário, ou foi um descuido de alguém que operou em um outro setor. Ninguém está procurando culpados. Muito melhor que procurar os culpados é fazer uma política de prevenção para que o fato não aconteça. E que vidas se percam mais uma vez, como aconteceu, infelizmente, na nossa querida cidade de Santa Maria, lá no meu Rio Grande do Sul. Fica aqui essa mensagem e deixo muito claro que foi escrita, elaborada e construída pelos pais dos cerca de 250 jovens que perderam a vida no incêndio da Boate Kiss, lá em Santa Maria. É isso, obrigado, senhor presidente. Peço que considerem na íntegra todos os meus pronunciamentos.